Vida transformada pela arte. Busca pelo lugar de fala. Desejo de proporcionar uma formação básica e digna às crianças e adolescentes do Bom Jardim. O artístico, unido ao trabalho social, já estava no sangue dessa mulher nascida na periferia de Fortaleza. Catiana Pena, desde pequena, viveu e bebeu da fonte da cultura. Sua história de vida foi transformada em um único desejo: atender e defender os direitos da juventude e de seus familiares, utilizando a arte e a cultura como estratégia pedagógica para o desenvolvimento humano. Eu sou uma moradora do Grande Bom Jardim, uma mulher que tem muito orgulho de um lugar de onde nasceu e me criei. Então, quando eu tinha 5 anos, minha mãe distribuiu tarefas para cada um dos irmãos. E eu fiquei da parte de vender verduras, né? E aí, para ajudar nessa renda, o meu irmão caçava lata, a minha irmã ia para casa de família, outro vendia jornal, em porta, aqui nos arredores do Bom Jardim. Na época não tinha muitas casas. E aí eu vendendo as verduras, um tal dia eu me deparei com uma lona de circo colorida. E aí comecei a voltar com os legumes para casa. E minha mãe foi perguntar, foi atrás de mim, né? Chegou lá no circo e soube que eu estava indo fazer as atividades e não vender as verduras. E aí foi que ela viu que eu tinha o interesse de estar no circo, de fazer as atividades e começou a deixar, assim. Mas a responsabilidade era totalmente daquela criança com 5 anos de idade de querer enfrentar aquela vida, né? Assim, meus outros irmãos todos foram trabalhar, continuar. Eu sou a única da família que fui para a arte, que fui entrar nesse mundo tão desafiador, tão difícil, né? Não tem como eu dizer para meu pai que eu vou sobreviver de arte, sem ele saber o que era, e eu muito menos naquela época, né? Só sei que eu gostava de estar ali. Foi do circo que eu tive o meu primeiro cachê. Então, quando eu cheguei com o primeiro cachê que dei para minha mãe, aí foi que deu aquela vontade dela de dizer assim: ah, eu sei, tem um futuro ali, é isso que ela quer mesmo. Começou a acreditar. Mas eu fui enfrentar tudo sozinha com 5 anos de idade para mostrar que era aquilo que eu queria fazer, né? Crescer dentro do bairro do Grande Bom Jardim, você não tem um incentivo assim. Você é projetado para ser mais um número de ou um adolescente grávida muito cedo, ou um adolescente que vai trabalhar em casa de família, ou um adolescente que vai ser mais um número na estatística dos homicídios, que é a nossa realidade. Eu passei 6 anos dentro do circo, né? Assim, muito dedicada à vida mesmo, com a arte. E aí foi o divisor de águas na minha vida, foi a entrada na Edisca. Que aí eu entrei com criança, né, assim, desesperada para ter uma mudança. O futuro que a gente está construindo está sendo bem lindo, está sendo bem forte para o que a gente quer chegar, né? Porque a minha preocupação hoje é oportunizar. Viver de arte é muito difícil, fazer arte, produzir arte. Aqui no Ceará é muito difícil. E aí quando você abraça o social, aí você imagina o desafio que é produzir algo que poderia ter um olhar mais sensível para a nossa arte e ainda mais esse lado social, que aí tem que colocar cada vez mais força, porque a gente não tem um trabalho do terceiro setor fortalecido nem valorizado. O Instituto ele nasceu dessa necessidade da gente transformar a realidade de outras crianças que vêm desse mesmo lugar da Catiana, né? Então, quando eu resolvi abrir as portas da minha casa para dar a dança, né, para dar essa oportunidade, eu queria que tivesse dentro desse espaço tudo que a Catiana não teve, né? A Catiana não teve a comida, a Catiana atravessou a cidade para acessar o balé clássico, a Catiana deixou de muitas vezes ir para a escola para poder ir trabalhar. Aqui o carro-chefe é a dança. E depois a alimentação. Então todas as crianças elas recebem, né, o almoço e o jantar, e logo em seguida elas têm aula de português e matemática, porque eu não tive esse apoio da escola, né, assim, não tive esse incentivo de estudar. E daí eu fui entendendo que a responsabilidade foi aumentando. Comecei com 140, fui para 500, fui para 600, 700. Hoje o Instituto atende 840 educandos. O Instituto hoje ele se mantém de doações, né? Começou a partir dessas doações. E hoje também nos arriscamos, né, através de editais, para poder a gente concorrer a algo mais estruturado da manutenção
do time de todo o Instituto, né? Até para poder as atividades acontecerem. Então, há 7 anos nós estamos aqui num bairro onde é difícil o acesso de empresário, é difícil o acesso midiático, é difícil o acesso a tudo. Então, isso nasce a partir de políticas públicas criadas por nós mesmos. Quando eu falo para vocês que o Instituto é importante, eu estou falando que ele deixou de ser só a dança, só o futebol, só aula de português e matemática. Para você ter uma ideia, a demanda de atendimento psicológico, quando eu trouxe a psicóloga aqui para dentro, foi porque é tanta necessidade, é tanta gente precisando de ajuda, que eu perdi vizinha, porque não teve o atendimento de direito do remédio para depressão. Aí você imagina quantas famílias me procuram, pelo amor de Deus, para um atendimento com a nossa psicóloga. Esse é o espírito que move o Instituto e hoje é o espírito que mantém isso daqui. É porque a gente dá, a gente faz. Eu não brinco de fazer. Eu faço, eu dou e eu dou o melhor.